Meus queridos e amados irmãos, amigos que nos acompanham aqui pelas redes sociais, que a graça e a paz de Deus e também do seu Filho amado Jesus Cristo seja com todos vocês. Hoje nós vamos estudar sobre a lição de número 8. Nós vamos trazer aqui um resumo relacionado a emoções e sentimentos. Então, o ser humano, ele foi criado por Deus e nós temos a sua formação, a tricotomia, formado de corpo, alma e espírito. A alma, ela é a parte imaterial, assim junto com o espírito. Então, o ser humano, ele os atributos da alma, nós vamos ver que ele tem intelecto, emoções e vontade. Então, esses três atributos, eles interligam entre si e influencia diretamente o que é a nossa maneira de viver, as nossas ações. Na lição passada nós tratamos da questão do intelecto, que está relacionado com a mente, que são os pensamentos, onde nós moldamos as nossas decisões e avançamos para compreender o que os nossos sentimentos, tanto na questão espiritual quanto na questão social, no relacionamento diário com outras pessoas. Então, o homem, como diz o nosso comentarista aqui, ele é um ser afetuoso. Então, as escrituras, elas não ignoram que essa realidade emocional. Ao contrário, nós vamos encontrar em muitos personagens bíblicos que passaram por questões emocionais e sentimentais muito fortes, né? Experimentando alegria, tristeza, dor, quadro de depressivo. Nós temos vários personagens que nós não vamos estudar aqui, mas você pode acompanhar aí nas Sagradas Escrituras, caso de Moisés, nós temos Elias, temos Jonatas, temos Ana e muitos outros personagens. Até mesmo a pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós vamos ver que diante do seu ministério, diante do seu propósito de se encarnar, e vir trazer uma grande salvação para a humanidade, nós vamos ver que ele expressou que esses sentimentos, essas emoções ali no seu ser. E hoje nós vivemos uma geração marcada por várias crises emocionais. Entre elas nós temos a questão da ansiedade, o estresse, a depressão, né? O vazio interior ali na alma das pessoas. Então, depressão está relacionado a uma crise com o passado. Questões não resolvidas, conflitos, né, que foram passados que a pessoa hoje ela traz achando que poderia fazer diferente. Então, é uma doença relacionada com coisas que se passaram, enquanto que o estresse ele está relacionado com o fator presente, momentâneo. E a ansiedade é uma questão relacionada com o futuro, né, onde a pessoa fica demasiadamente ansiosa, e nós vamos ver que
vai entrar ali em parafuso. Então, na nossa peregrinação, na nossa jornada de fé, nós somos desafiados a cuidar o quê? Da nossa saúde emocional, relacionada aos nossos sentimentos. Então, todo cristão, de uma maneira responsável, ele precisa desenvolver o que? Os seus sentimentos alinhado com os valores do reino de Deus. Mateus 5 até o 7, nós vamos ver que Jesus vai trazer ali a conduta o quê? Do servo do reino de Deus. E também precisamos permitir que o Espírito Santo trabalhe o quê? No homem interior, no nosso ser, na nossa alma e no nosso espírito, para que ele passe a governar as nossas emoções, os nossos sentimentos. O nosso comentador aqui, ele diz que as emoções e os sentimentos influenciam diretamente os nossos pensamentos, decisões e ações. Só que isso também é uma via de mão dupla. Da mesma maneira que emoções e sentimento influenciam a maneira com que pensamos, nós vamos ver que a maneira com que nós pensamos, isso aí nós estudamos na lição passada, pode influenciar diretamente o quê? As nossas emoções e sentimentos. Então precisamos ter esse equilíbrio, que o pensamento é uma arena de batalha, da qual nós precisamos também ter equilibrado nossos sentimentos e emoções diante da nossa caminhada. Então, quando o nosso comentador ele traz aqui de emoções e sentimentos, a gente precisa separar essas duas coisas. Porque emoções são reações rápidas, intensas, espontâneas que nós sentimos. Surge sempre de um raciocínio prévio, que você não tem muito tempo de pensar, Tipo um susto que você leva diante de uma circunstância que pode te causar um medo, Isso tem um aspecto positivo e negativo, Positivo é que o medo vai levar você a agir com cautela e com prudência. E o aspecto negativo, é que o medo, se não for controlado, você pode entrar em pânico, em desespero, Nós vamos ver isso diante de um susto. A gente sempre vai reagir aí de uma maneira positiva ou negativa. E quando recebemos também uma boa notícia, Isso pode momentaneamente nos levar o quê? A uma emoção muito forte, Tanto uma notícia inesperada que pode ser positiva, como também ela pode ser o quê? Negativa. Já ouviu falar da crise de choro, da crise de alegria diante de uma notícia inesperada? Então isso é a questão emocional. Enquanto que a questão espiritual, elas são mais estáveis e duradouras. Elas nascem das emoções, mas vai permanecer no coração por um longo tempo, influenciando a maneira com que nós enxergamos a vida de que nós vivemos. O exemplo clássico é que você convive com uma pessoa que te ajuda muito, Vamos ver que você vai criar um sentimento de gratidão para com essa pessoa. Nós vamos ver que quando há a perda, isso pode gerar o quê? Uma solidão ou um quadro de tristeza relacionado a essa perda, porque esse sentimento ele foi criado que há um longo tempo. Então a diferença entre emoção e sentimento
E aqui a emoção é uma reação rápida, de muita intensidade, só que ela dura apenas um momento. Enquanto que o sentimento, embora seja menos intenso, mas ele vai perdurar por um tempo longo, por um tempo prolongado, né? Por um tempo prolongado. Então, dentro dessa questão emocional e sentimental, porque o homem ele é um ser afetivo, né? Que tem sentimentos, nós vamos ver que ele pode sentir alegria, tristeza, né? Amor, ódio, inveja. E muitas dessas reações instintivas de que nós temos, isso pode, né, se não for controlado, ficar fora de controle. Porém, nós temos o que? A responsabilidade de agir de uma maneira equilibrada diante dessas coisas, né? Tipo alegria. Nossa leitura bíblica, o comentador ele diz aqui, Filipenses capítulo 4, né? O verso de número 4, ele vai trazer aqui: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo, regozijai-vos. Então, regozijo é uma alegria. E vemos, nós, humanamente falando, a alegria humana, ela é circunstancial, assim como a paz. Depende de circunstância. Só que essa alegria da qual o apóstolo ele está instruindo, né, é uma alegria que não depende de circunstância. É uma alegria de saber que Deus está no controle de todas as coisas e todas as coisas concorrem para o nosso bem. Então pode ser no quadro de enfermidade, eu continuo alegre, porque eu sei que eu sou salvo, meu nome está escrito no livro da vida e eu sei que há um Deus que cuida de nós, há um Deus que nos ama, que nos preocupa com cada um de nós. Então, mesmo diante de circunstâncias que talvez para alguns eles não enxergam alegria, nós temos alegria diante da nossa caminhada, porque Deus, ele é criador, ele é soberano, ele é poderoso e a qualquer momento nós podemos sair dessa situação se ele quiser, porque ele tem todo o poder. Então, para vencermos esse quadro, né, essa afetividade algumas vezes negativa, né, como a inveja, né, nós temos ali a questão de Caim e Abel. Abel ofereceu um sacrifício da qual Deus se agradou e Caim foi ao contrário, né, o sacrifício dele não foi aceito. Nós vamos ver ali que ele irou-se e sentiu inveja do seu irmão. E o próprio Deus se revela a ele dizendo que ele deveria proceder de uma maneira correta, refrear esse sentimento, porque se ele procedesse bem, ele seria aceito. Mas nós vamos ver que ele tinha o que? Essa responsabilidade, mas ele não age o que? Baseado na vontade de Deus, naquilo que Deus havia dito, mas ele entra por um caminho ali de ira, de ódio, onde ele vai cometer ali, né, um assassinato, matando o seu irmão, né? Então, foi uma reação emocional e sentimental da qual ele não protegeu o que? A sua mente, o seu coração, o seu sentimento dessas coisas. Então, assim como nós, quando essas reações emocionais ou sentimentais, elas não são protegidas, pode ocorrer o que? Um desequilíbrio, né? E nós enfrentamos o que? Aí um quadro aí de vazio, um quadro depressivo, um quadro de estresse, um quadro de ansiedade, né? Ou iremos praticar algumas ações pecaminosas da qual Deus não se agrada. Então, do ponto de vista bíblico, nós entendemos, né, que nós somos desafiados a controlar o que as nossas
emoções e os nossos sentimentos. Como é que nós controlamos isso? É cultivando que sentimentos, virtudes, que a palavra de Deus denomina como fruto do Espírito, que está em Gálatas 5, né? O amor, a paz, a alegria, a bondade, né? Benignidade, mansidão, domínio próprio. Então não se trata de uma obra meramente humana, mas de uma ação que é desenvolvida pelo Espírito Santo em nós para nos levar a viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. Então, o fruto do Espírito é o antídoto celestial para que nós podemos ordenar os nossos sentimentos e as nossas emoções. Então, todos nós, né, somos desafiados na nossa caminhada cristã a ter essa vida equilibrada. E a única maneira, apesar que a ajuda, né, que nós podemos buscar, né, a bons conselheiros, a terapia, né, a bons psiquiatras que podem nos ajudar, mas nós sabemos que verdadeiramente, né, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo, não menosprezando esses profissionais, porque eles foram capacitados, eles foram instruídos, né? Ajudem muito as pessoas, né? Quando a questão ela é apenas relacionado com a questão social, a fatores ambientais, nós vamos ver que isso ajuda em determinado ponto. Mas aquele que pode todas as coisas, verdadeiramente é Deus, é o nosso Pai, é a pessoa bendita do Espírito Santo. Por isso que Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então Deus pode nos dar força, pode nos dar graça, para que possamos termos os nossos sentimentos, né, e emoções equilibrados, para que possamos vencer a batalha do dia a dia diante da nossa caminhada. Então, que Deus os abençoe, Deus vos ajude, que o fruto do Espírito Santo verdadeiramente seja manifestada na minha e na tua vida. Então, até uma próxima oportunidade, Deus assim permitindo, e eu lhe peço, deixa aí um joinha aí no nosso canal, para que possa contribuir aí aqui no nosso resumo, na nossa live.